Breno Altman, que é jornalista e fundador do Opera Mundi, a Maria Caramês Carlotto, que é socióloga, e os dois são organizadores do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. O livro está sendo lançado agora, a gente tem imagem, inclusive, né? Aí, está aqui, Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. Breno, um prazer te receber. Maria, prazer te receber também por aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigada. Queria que vocês começassem comentando um pouquinho. Vou começar com a Maria. Maria, conta para mim. O livro tem textos de vários pensadores, são várias reflexões em relação ao que foram as jornadas de junho, né? E eu queria te ouvir sobre há um senso comum, há uma opinião comum sobre o que foi junho de 2013, ou são diversas as opiniões refletidas no livro? Oi, boa tarde. Então, é até interessante porque nos lançamentos que a gente tem feito, eu tenho comentado que eu achava que havia mais consenso. O meu senso comum, a minha impressão é de que havia mais consenso, que nesses 10 anos haviam se construído mais consenso sobre junho de 13. Mas a verdade... Oi, travou. Eu vi alguém abrindo ali a porta e a gente teve uma travada da Maria. O Breno continua comigo? Continua. Breno, tudo bom com você? Aqui estou. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Vamos falar. Obrigada por fazer parte aqui com a gente. Eu vou passar para a pergunta que eu passei para ela, para você também. Ela falava sobre... Eu também achei que teria mais unanimidade em relação ao que foram as jornadas ali de junho de 2013, mas pelo que ela adiantou aqui para a gente, não há reflexões diversas sobre o que foram aquelas manifestações? Eu acho que sim. Eu acho que, grosso modo, a gente pode dividir a interpretação sobre junho de 2013 em 3 pontos de vista. Há um ponto de vista, vamos aqui defini-lo assim, que considera junho de 2013 o ovo da serpente do bolsonarismo. O junho de 2013, portanto, poderia ser classificado dentro daquela família de revoluções coloridas que ocorreram no leste europeu, poderia ser identificado dentro de uma narrativa de guerra híbrida e, portanto, teria sido uma manipulação, pelo menos a partir de algum momento, uma manipulação daquelas manifestações que ocorreram no sentido de desgastar e derrubar o governo Dilma Rousseff, e seria essencialmente um fenômeno reacionário. Então, esse é um tipo de interpretação. Há um outro tipo de interpretação oposto, de que junho de 2013 seria um fenômeno essencialmente progressivo, de caráter insurgente ou insurreicional, que poderia ter representado, mas foi derrotado, poderia ter representado um avanço muito importante na correlação de forças do país. Na emergência ou na reemergência do povo como protagonista da vida política do país. E há uma interpretação intermediária. O que é uma interpretação intermediária? Não quer dizer centrista. Quer dizer uma interpretação que compreende junho como um fenômeno insurgente, concorda, portanto, com esta visão, mas considera que houve uma disputa sobre junho. Junho não foi um fenômeno unívoco. Ele teria tido uma disputa entre o que seriam esses grupos coletivos e partidos insurgentes de esquerda e a direita, que disputa nas ruas e na narrativa o que teria sido junho de 2013, que consegue finalmente deslocar o efeito político de junho de 2013 para um sentido conservador, embora passageiro, porque efetivamente o governo Dilma Rousseff, cuja popularidade despenca com junho de 2013, nos meses seguintes recuperaria essa popularidade e ganharia as eleições de 2014. Então, eu acho que existem esses 3 polos de interpretação e, claro, cada um
que se aproxima de um desses polos terá sua própria versão a esse respeito, né? Terá a sua própria versão. E há consequências desse tipo de interpretação, né? Por exemplo, quem considera que junho de 2013 foi o ovo de serpente do bolsonarismo vê um fio de continuidade integral, absoluto, inequívoco entre as manifestações pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2015 e 2016 com junho de 2013. Sim. Isso não é a posição de quem considera junho de 2013 um fenômeno insurgente, nem tampouco de quem tem uma visão mais mediada sobre o que foi junho de 2013. Enfim, em torno desses 3 pontos de vista, você pode organizar o balanço sobre 2013, na minha opinião. A Maria Carlotto voltou. Maria, a Maria reconectou, e eu queria te ouvir em relação a onde se encaixa a sua leitura nestes pontos que Breno apontou aqui para a gente. Porque eu vi, inclusive, uma entrevista que você deu para o Opera Mundi, em que você fala não acreditar que foi completamente por influência de uma guerra híbrida que as manifestações tenham acontecido, e você fala também sobre esse teor orgânico das manifestações, dos atos, né? Então, aonde se encaixa a leitura que você faz do que foi 2013, junho de 2013? Então, eu acho que o Breno me completou, eu fiz um movimento aqui, mexi na internet e caí. O que eu estava dizendo é que eu achava que tinha mais consenso, mas como o Breno bem colocou, o consenso não existe, até tenho me surpreendido dos debates que eu tenho participado, quanto isso ainda está em disputa, e o livro ajuda a entender essas disputas, né? Essas diferentes visões. Bom, eu me localizo basicamente nessa visão que o Breno chamou de mediada, porém não centrista, né? Não sei se vocês estão aí ainda. Estamos ouvindo, fica tranquila. Tá, porque... Você está na tela por completo, mas a gente está... Não, tudo bem. Como eu tinha caído, aí eu fiquei um pouquinho na dúvida se era a minha internet. Então, nessa visão intermediária, porém não centrista, né? Ou seja, de tentar entender as complexidades. Um evento como o junho de 2013, ele é necessariamente complexo, né? Ou seja, ele tem múltiplas perspectivas e múltiplos fios de tensão. E o que cabe a nós é entender esses fios de tensão. E isso é importante porque se você considera que junho de 2013 estava em disputa pela esquerda, né? Ou seja, a esquerda tinha chance de disputar, que aquilo não era totalmente como o Breno colocou, né? Artificial, criado de fora e assim por diante. Se você entende que ali tem coisa para ser disputada, significa que o governo precisa fazer movimentos em relação a esse tipo de demanda, né? As demandas que estavam sendo postas ali. Por exemplo, por mais transporte público, ou por transporte público de qualidade com tarifa mais baixa, mais educação, mais saúde. Como o Breno bem apontou, o governo Dilma Rousseff fez esse movimento. A gente pode avaliar se foi suficiente, mas fez, né? Ela foi para a TV, apresentou 5 pontos, e isso permitiu com que o governo, como o Breno colocou, não recuperasse a posição que tinha, né? Foi para uma eleição em 2014 já com muito mais dificuldade do que tinha inicialmente, com muito mais disputa, mas venceu a disputa, né? Ou seja, o governo conseguiu se reposicionar porque entendeu que tinha algo de genuíno naquela manifestação e que, a partir do momento que ele apresentou políticas, né, você, de certa maneira, conquista, em parte, né, setores que estavam ali nas ruas. Então, eu acho que o mais importante desses diferentes balanços, em última instância, se você considera que tinha algo para ser disputado ali, né, em termos de setores sociais, ou se era, né, tudo artificialmente criado para desestabilizar o governo. Eu acho que tinha disputa para ser feita e acho que o governo Dilma, nesse sentido, agiu corretamente, embora a gente possa avaliar se podia ter feito mais. Breno, você tem texto publicado no livro, inclusive, né? E eu queria ouvir a sua opinião. Você também colocou essas 3 formas de interpretar junho de 2013. Qual a sua avaliação sobre junho de 2013? Olha, o livro, aqui acho que é importante citar, além de uma diferença de pontos de vista, o livro traz diferenças também de abordagem temática, ou seja,
de buscar os diversos temas relativos a junho de 2013. Por exemplo, o meu artigo diz respeito a um desses temas, aquilo que, na minha opinião, é uma das raízes de junho de 2013. Eu acho que 2013 tem duas grandes raízes, ou três grandes raízes, perdão. Há uma raiz importantíssima, que é a contradição entre a melhoria de vida da porta para dentro de casa, que é uma melhoria provocada pela democratização do consumo e do crédito, naquela primeira década de governos petistas, a contradição entre essa melhoria da porta para dentro de casa com a realidade da porta para fora de casa, ou seja, a infraestrutura dos grandes centros urbanos, os serviços públicos de saúde e de educação, a oferta de empregos de qualidade e assim por diante. Né? Então você tem esse problema. Você tem um segundo grande problema, que é a crise, o desgaste do sistema político, a percepção generalizada na sociedade, que até hoje se mantém, de que o sistema político forjado pela Constituição de 88, que nós podemos identificar historicamente como a Sexta República, que esse sistema político não é capaz mais de entregar prosperidade para a sociedade. Ele é um sistema apodrecido, autoritário, plutocrático, corrupto, e isso também teve um peso em junho de 2013. Há um terceiro elemento, e aí sim é sobre o qual o meu artigo se dedica, que junho de 2013 é um sintoma, não é uma causa. É um sintoma desses dois elementos que eu já coloquei, e de um terceiro, que é o divórcio entre as camadas médias e o petismo. O PT, que é um partido que surge entre os trabalhadores de renda média, que são os trabalhadores metalúrgicos, os professores, os bancários, aquelas grandes categorias operárias assalariadas que deram origem ao PT, nenhuma dessas categorias ganhava menos de 2 salários mínimos, nenhuma dessas categorias provavelmente ganhava menos de 3 salários mínimos, mas o PT, como muito bem estudou, o pensamento mais importante sobre isso é o André Singer, o sentido do lulismo, o PT muda sua base social no governo e se transforma num partido ancorado principalmente entre os mais pobres, entre quem ganha menos de 2 salários mínimos, particularmente entre quem ganha menos de 1 salário mínimo. E há um divórcio entre o petismo e os governos petistas e as camadas médias. O que eu estou chamando de camadas médias são os trabalhadores assalariados de renda média e também a pequena burguesia tradicional, formada por profissionais liberais e também por pequenos proprietários das cidades do campo. Parte importante dessas camadas médias, nos anos 80 e 90, até as eleições de 2002, apoiava o PT. E essas camadas abandonam parcialmente o PT ao longo daqueles 10 anos que antecedem 2013. Essencialmente porque o programa dos governos petistas era um programa que melhorou muito a vida dos mais pobres, sem mexer no estoque de riqueza dos mais ricos, não fez reforma agrária, não fez reforma tributária, não fez reforma financeira, e basicamente o que houve foi uma distribuição de renda do meio da pirâmide para baixo. As camadas médias subiram no elevador mais lento da melhoria de vida nos governos petistas. O elevador dos mais ricos continuou subindo na mesma velocidade, o elevador dos mais pobres ganhou aceleração, mas o elevador das camadas médias perdeu velocidade. E isso gerou um mal-estar das camadas médias com os governos petistas, que, na minha opinião, se manifesta em 2013. 2013 é uma explosão desse choque entre as camadas médias e o petismo. Essa é a essência do meu artigo. Bacana. Maria, tem uma particularidade no livro que é o prólogo, né, que foi escrito por Dilma Rousseff. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Exatamente. Bom, a Dilma aceitou, né, o convite que o Breno fez para ela originalmente de escrever esse prólogo. E veja, uma coisa importante que dá mais sentido ainda para esse prólogo é que eu acho que o nosso livro ele tem uma particularidade, além das que o Breno já comentou, né, dele ter diferentes perspectivas e diferentes temáticas. O livro traz também abordagens políticas sobre junho de 2013. A gente tenta fazer um livro, e nesse sentido eu acho que é um livro bem atual,
sobre os embates interpretativos de diferentes perspectivas políticas sobre junho de 2013. E aí o prólogo da Dilma faz ainda mais sentido, né? Porque, bom, se a gente tem diferentes perspectivas políticas, é muito interessante ter também a perspectiva de quem estava à frente do governo federal naquela época, né? Era o principal símbolo do poder no país, poder esse que estava sendo, em parte, contestado. A gente pode avaliar o quanto, mais ou menos, mas por aquelas manifestações. Então, tem a simbologia, né, daquela grande manifestação em Brasília e tudo o que aconteceu ali. Então, era muito interessante para nós, dado a proposta do livro, que era não ter exatamente interpretações acadêmicas sobre junho de 2013, embora, claro, que os trabalhos dialogam com isso, né, com essa literatura mais acadêmica. Não dá para você interpretar politicamente totalmente deslocado daquilo que está sendo produzido em termos de ciência social sobre aquele evento, né? Então, óbvio que está muito embebido nesta produção acadêmica. Mas o diferencial do livro, e eu acho que esse é o maior mérito dessa proposta, porque, né, tem muitos trabalhos acadêmicos sendo feitos muito interessantes, mas a gente quis colocar as perspectivas políticas em diálogo, perspectivas de quem viveu, né, de quem depois disputou politicamente esses eventos, e daí fazia todo sentido ter o prólogo da Dilma. O prólogo da Dilma é muito interessante, tem circulado bastante, tem gerado debate, porque a Dilma coloca uma visão muito distante do maniqueísmo que, em geral, pautam parte importante das interpretações sobre junho. É maravilhoso, né, um evento, tudo começou em junho, a síntese, né, de uma juventude que queria... Bom, enfim, é uma visão bem idealizada de junho e perspectivas também muito negativas sobre junho, né? Na linha do que o Breno já colocou. Então, a Dilma ela consegue trazer uma perspectiva muito equilibrada sobre junho, onde ela coloca que junho, na verdade, já anunciava que o país ia viver uma disputa de grandes proporções entre dois grandes blocos políticos, um que queria mais Estado e um que queria menos Estado. Breno, na sua avaliação, só para finalizar, inclusive, também, qual o principal reflexo de junho de 2013 nos dias de hoje? Eu não sei se tem propriamente um reflexo direto. Eu continuo partindo do pressuposto de que junho de 2013 é um sintoma de um determinado processo. Sim. Não necessariamente esse sintoma ele se projeta no tempo. O problema que deu origem, ou a situação que deu origem a esse sintoma, sim, ela permanece. Permanece em pelo menos 2 ou 3 sentidos. Primeiro, eu acho que permanece o divórcio entre o petismo e as camadas médias. E isso é um problema crucial para o governo Lula resolver. Sem resolver esse problema, o PT não terá competitividade nos grandes centros urbanos e nas capitais, centros urbanos e capitais nas quais as camadas médias têm muito peso eleitoral, ao contrário do que acontece nas cidades menores e nas regiões mais pobres. Então, sem resolver esse divórcio com as camadas médias, não há disputa nos grandes centros e nas capitais, e nós estamos próximos a um novo processo eleitoral municipal. Então, esse problema persiste. Segundo, eu creio que continua a estratégia dominante no PT, ela continua não resolvendo adequadamente o problema da mobilização social, o problema da insurgência, do papel das massas no processo político, continua não resolvendo adequadamente. Isso significa dizer que continua o PT e o governo continuam desprotegidos em relação a eventos como 2013, não desprotegidos apenas no sentido de que podem ser afetados, mas também na lógica de que podem perder oportunidades ensinadas por 2013 de fazer com que a força da mobilização social ajude na governabilidade. A estratégia do governo continua a ser, na minha opinião, uma estratégia quase que exclusivamente institucional, num ambiente no qual a correlação de forças é muito desfavorável. Então, esse é um segundo elemento que tem conexão com 2013 ou com a situação que levou a 2013. Né? Eu creio que nesses dois âmbitos é destacado a continuidade de problemas,
como também é destacado a contradição. Novamente, nós estamos entrando num rumo econômico em que, ainda bem, nós vamos ter, e já estamos tendo, alguma melhora da renda da classe trabalhadora mais pobre, através da reimplementação e da ampliação dos programas sociais, mas continuamos com uma baixa capacidade de investimento público para melhorar radicalmente a infraestrutura urbana. Aquela contradição que estava na base de 2013, ela não só persiste, como a lógica da política econômica empurra para sua radicalização outra vez mais. Democratização do consumo do crédito, com base no aumento da renda dos mais pobres, mas baixo investimento na infraestrutura urbana. Serviços públicos, transporte, habitação. Né? Então, eu acho que, digamos, o caldo de cultivo que levou a 2013, ele permanece vivo. Não necessariamente isso levará a um novo junho de 2013. Pode levar a coisa pior. Pode levar diretamente a um novo ciclo de protagonismo da extrema-direita, como está acontecendo em outros países. Prestemos atenção no que aconteceu nas eleições gregas nesse fim de semana, nas eleições em Sonneberg, na Turíngia, na Alemanha, no qual a extrema-direita, a AfD, ganhou as eleições contra uma frente de todos os principais partidos, da direita, CDU, até a esquerda, o Link, a AfD ganha as eleições, a ascensão do Vox de extrema-direita na Espanha, ou seja, você tem um crescimento da extrema-direita que é baseado na frustração da sociedade em relação ao desenvolvimento real do capitalismo, especialmente do seu modelo neoliberal. Essas condições permanecem no Brasil. O aumento da renda dos trabalhadores através de programas distributivos, ou mesmo um certo crescimento da economia que permita um aumento do consumo, não resolve essa contradição. Ao contrário, pode ampliar essa contradição. Vixe, Maria, para finalizar, Rebelião Fantasma, porque o nome... E falam, pô, Rebelião Fantasma, é isso mesmo, porque o nome e os autores que publicam texto no livro, fala um pouquinho rapidamente, a gente tem 2 minutinhos, mas acho que dá para falar rapidamente sobre. Essa pergunta é boa para o Breno, que o Breno gosta de contar a história do título, mas muito rapidamente é uma ópera do Wagner a respeito de um barco que chega numa cidade da Dinamarca, para tentar desfazer uma profecia, não consegue e parte, sendo que a perspectiva do navio fantasma, é o título, né, que foi em português, é da perspectiva de quem estava naquele povoado da Dinamarca, que não sabe por que o barco veio, depois não sabe por que ele foi para onde. Então, é um pouco essa ideia, né, de uma coisa que ninguém sabe da onde veio e para onde foi, e um pouco chamando a atenção para essas disputas de interpretação. Bom, o livro tem 9 textos de 10 autores, além do prólogo da Dilma. O primeiro texto da Raquel Ronick, do Roberto Andrés, um texto do Roberto Andrés, que inclusive está publicando também um livro chamado A Razão dos Centavos, um texto do Lucas Monteiro, que é uma liderança do movimento Passe Livre, um texto da Paula Nunes sobre movimento negro, junho de 2013, do Matheus Mendes sobre guerra híbrida, do Jones Manuel criticando a perspectiva da guerra híbrida, um texto da Camila Rocha sobre a relação entre junho de 2013 e as direitas, o texto do Breno sobre classe média e os embates, né, um pouco que ele já apresentou, o texto do Vladimir Safatli sobre a esquerda, a falência, o que ele percebe como uma falência da esquerda em relação a esse processo, e o meu texto analisando um pouco a disputa de interpretações sobre junho e a necessidade de disputar esse movimento.